Boa noite, igreja. Estamos aqui para deixar o nosso abraço, dizermos que, graças a Deus, estamos bem, sabendo que nosso Deus está sempre do nosso lado, nos orientando, nos confortando e nos dando direção, em momentos tão difíceis. E sabendo, que logo em breve nós estaremos todos juntos para congregarmos, para bendizer o nome do Senhor, para prestar o louvor que somente a Ele é devido. Gostaria de deixar um abraço a todos os meus irmãos, de uma maneira muito especial, meus queridos do Betel, e dizer que nós cremos em um Deus que está no controle de todas as coisas. Beijo grande. Olá, queridos e amados em Cristo Jesus, paz do Senhor. Como membro do conselho da nossa igreja, gostaria de dizer que estamos com muita saudade de cada um de vocês, mas dizer também que nós estamos orando, intercedendo sobre a vida de cada um, clamando ao nosso Deus que derrame a sua graça curadora sobre a vida de cada um, sobre a igreja de Cristo, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que essa fase um tanto difícil possa passar logo, mas suplicando a Deus que muito em breve nós possamos estarmos juntos ali na casa do Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que faz. Como diz a sua palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então que possamos continuar orando, clamando a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que muito em breve possamos estarmos juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós estamos passando por um momento totalmente diferente, talvez único, para a nossa geração. Em momentos assim é que nós temos que exercitar a nossa criatividade. Nós temos duas opções: vivenciar esse momento com amargura no coração, queixas, lamentações, ou aproveitar essa oportunidade para extrair dela boas práticas, boas lições e, por que não dizer, boas recordações, não é mesmo? É certo que nós estamos com saudade dos encontros no templo, da comunhão com os irmãos, do bate-papo, das risadas, das brincadeiras, de tantas outras coisas boas, que nós praticamos no nosso dia a dia. Mas nós não podemos deixar o lado ruim desse momento sobressair sobre o lado bom. E tem lado bom nesse momento de crise? Claro que sim. Dentre muitas coisas boas, esse tempo de isolamento, ele nos convida a nos aproximar mais de Deus. Nesse período, eu resolvi ler novamente o livro de Salmos. Alguns capítulos dos Salmos, eles são dedicados ao louvor a Deus, outros falam da adversidade, falam de proteção, de perdão, de misericórdia, de auxílio, de clamor mesmo do fundo do coração, dentre tantos outros temas. Mas um que ficou bem gravado no meu coração e tem sido minha oração no dia a dia foi o Salmo 57, cujo título é Louvor pela Benignidade Divina. O Salmo 57, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E é interessante, meus irmãos, que também nas meditações do nosso cenáculo, no dia a dia, várias histórias ali relatadas falam de problemas, falam de adversidade e também falam do amor e da proteção de Deus. E no dia 16 de março, lá o pensamento para o dia está assim registrado: em tempos difíceis, Deus está agindo para o bem. Que nós possamos vivenciar esse período crendo que em tempos difíceis Deus está agindo para o bem em nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos até outro dia, se assim Ele nos permitir. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe o seu lar. Mais uma vez nós estamos juntos
juntos em Cristo, com o privilégio de nós cultuarmos a Deus, esse Deus presente, fiel, esse Deus que é amor, que é Pai e que é poderoso para abençoar as nossas vidas e é digno de louvor, honra e glória. Que cada um de nós, nos nossos lares, com os nossos familiares, possamos adorar ao Senhor, render culto de ações de graça ao Senhor de todo o nosso coração. Que cada um possa expressar com todo o seu ser o que Deus realmente significa, o que Ele representa para você, o que Ele representa para mim. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, que a distância e as barreiras não impedem de nós sermos igrejas, o Senhor derrubou todas as barreiras, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Feche seus olhos, eu quero orar e juntos nós continuaremos louvando ao Senhor para que nós também possamos ouvir a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar, abençoe cada família, o coração de cada um, Senhor. Abençoe com a tua presença, abençoe com a tua fidelidade, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor. Visita cada lar, cada coração, cada canto da casa. Possa, ó Pai, em nome de Jesus, ser tocado e possa, ó Deus, ter a presença viva do Senhor. Que o Senhor sustente cada um, Senhor, suas necessidades materiais, espirituais e emocionais sejam sustentados pelo Senhor, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor, para que não falte o alimento, para que a parte financeira seja suprida pelo Senhor, para que a parte emocional possa ser, ó Deus, aconchegada em Ti, ó Pai, e cada um possa se sentir seguro no Senhor. Que a Tua fidelidade, ó Pai, possa trazer a paz aos corações, paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. E que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre cada um. Tome nas Tuas mãos as nossas aflições, angústias, as nossas necessidades. Senhor, venha, ó Deus, tomar nas Tuas mãos também as nossas orações, pessoas que nós clamamos, pessoas enfermas, pessoas, ó Deus, que estão fazendo tratamento. Tenha nas Tuas mãos as pessoas, ó Pai, que estão na linha de frente dessa luta, dentro dessa pandemia que acontece. Que o Senhor cerque-os com Teu amor e Teu cuidado, ó Pai. Que os Teus anjos estejam cercando o Teu povo, guardando e livrando de todo o mal. E que o Senhor, ó Pai, esteja agindo de uma forma poderosa, extraordinária, que todas as nações e cada pessoa possa se voltar ao Senhor, ó Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor tenha cada coração nas Tuas mãos, que cada joelho se dobre ao Senhor, que cada língua confesse ao Senhor, que cada um, ó Pai, possa ser confrontado pela Tua santidade e os nossos pecados, ó Deus, possam ser expostos diante do Senhor. Teu Santo Espírito promova no nosso coração, ó Pai, um quebrantamento, um arrependimento, confissão de pecados e uma transformação gloriosa. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, manifestar o Teu amor em nós e através de nós. E que seja, ó Pai, a honra, a glória, o louvor ao Senhor único digno de honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós queremos ouvir Tua voz, que o louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz, que o louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos
Amém. Que acima de tudo, nesses dias difíceis que estamos vivendo, está Deus, e Ele é fiel. Te convido a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, dos versículos 19 a 26. Atos, capítulo 16, do 19 ao 26. Estarei fazendo a leitura, os irmãos e as irmãs acompanham. E diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento. Fale profundamente a cada um. A Tua palavra, ó Deus, possa separar juntas e medulas. Possa fazer separação, ó Deus, da nossa vontade à vontade do Senhor. Molde o nosso caráter, Senhor. Que a Tua palavra prevaleça, seja a nossa regra de fé e prática. Que a Tua palavra, Senhor, molde a cada um para que nós possamos parecermos mais com o Senhor. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, trabalhe em cada coração profundamente, para que nós possamos, ó Pai, obedecer e viver a Tua palavra. Possamos dar frutos para a glória do Senhor, e que esses frutos permaneçam, porque são frutos eternos, produzidos pelo Senhor em cada um de nós. Seja ao Senhor toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre crise e como lidar com a crise. E eu chamo a sua atenção aí para o que os dicionários falam. Eu peguei alguns e juntei um pouco do que eles falam a esse respeito, e eles dizem que crise é um estado de incerteza, é um momento que define algo, é uma eventual manifestação repentina de um sentimento, seja ele agradável ou desagradável. Crise, cada vez que nós nos deparamos com a crise, ela traz à tona o que está no mais profundo do nosso coração. Como lidamos, como agimos, transparece aquilo que nós cremos. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto que nós lemos, para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, a vida de Silas, missionários do Senhor que estão na obra do Senhor, e agora, nesse momento que nós fizemos essa leitura, nós vemos que eles estão passando por uma séria crise, eles estão passando por sérias acusações, e o pior de tudo é que há provas em relação a essas acusações. Eles são acusados de desfazer a esperança de lucro de alguns senhores, donos de uma jovem adivinha. Os versículos 16 ao 18 mostram isso para nós. E quem é essa jovem? Essa jovem é uma jovem que está possessa, ela foi possuída por espírito adivinhador. E ela vem seguindo Paulo e os demais irmãos por vários dias. E aí Lucas, ele se inclui nesse grupo quando ele começa a narrar na primeira pessoa a partir desse momento. Ele começa a dizer: muitos dias essa jovem o seguia. E essa jovem, ela dava grandes lucros aos seus senhores, porque as pessoas tinham o costume de buscar adivinhação, e esse espírito adivinhador, ele fazia com que os seus senhores, os donos dessa jovem, ganhavam muito dinheiro. E quando Paulo, então, com uma palavra de autoridade no nome do Senhor Jesus, ordena que o espírito saia, o texto nos diz, a palavra do Senhor nos diz que imediatamente, na mesma hora, esse espírito sai dessa jovem. E aí os seus senhores, vendo que a jovem não conseguia mais adivinhar, eles vão e fazem prova disso. Diz o texto que eles viram que a mesma não lhes podia mais enriquecer. Então eles ficaram enraivecidos, eles lançam mão sobre o apóstolo Paulo, sobre Silas, levam então até ali a presença das autoridades, e eles são lançados ali para serem julgados. E olha só que interessante, porque Paulo e Silas, aquele grupo, eles estão obedecendo o ídolo do Senhor. Eles estão indo na direção de que Deus lhes ordenara e lhes propusera. Porque se você olhar no versículo 6 do capítulo 16 de Atos, nós podemos ver que a palavra diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só que interessante, eles estavam indo pregar a palavra, o desejo era pegar a palavra,
eles querem ir para a Ásia para pregar a palavra, mas o Espírito Santo os impede. Então, o versículo 7 nos mostra que o Espírito de Jesus, o texto diz assim, ele não permite que Paulo e os seus companheiros, eles possam ir a Bitínia também. Então aí Paulo, ele tem uma visão, e essa visão então é de um homem, um varão macedônio, e nessa visão Paulo entende, versículos 8 a 10, que isso vem de Deus, e imediatamente então ele atende a visão de Deus. Então nós vemos que Paulo e o seu grupo ali, eles estão buscando fazer a vontade de Deus, e como cada um de nós, diante da vontade de Deus, nós costumamos fazer alguns testes, algumas provas, algumas perguntas para termos certeza se não somos nós mesmos, se não é a circunstância, ou se realmente é a vontade de Deus. E com o apóstolo Paulo e os demais, nós podemos ver sinais de que eles estavam no caminho certo, Deus era com eles, porque o texto, nos diz aí, versículos 14 e 15 desse capítulo 16 de Atos, que Lídia e toda a sua casa ali se convertem ao Senhor. Diz a palavra que eles são batizados. Diz a palavra que o próprio Deus, o nosso Senhor, é quem abre o coração de Lídia, é quem convence, é quem transforma a sua vida, é diante dele que ela se rende, e ali ela e a sua casa são salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção do Senhor! E ali também há uma reunião, porque o apóstolo Paulo chega ali à beira do rio, aquele grupo, e encontra ali uma reunião de mulheres, reunião de oração, e eles ali participam, ali expõem a palavra, a Lídia se converte a sua casa, e eles voltam a se reunir, e essa jovem então nesse caminho, nessa passagem de um lado para o outro, essa jovem insiste em ficar atrás, até que na autoridade do nome do Senhor Jesus, o espírito adivinho é expulso, Paulo, em nome de Jesus, o expulsa. Mas para intensificar a crise na vida de Paulo, na vida de Silas, eles são acusados de perturbação, e é dito ali que eles estão pregando algo que aquelas pessoas não podem seguir, porque eles são romanos, e diante dessa acusação de perturbação, a multidão que está ali diante deles, eles estão ali na praça, eles tomam uma ira, uma raiva, e junto com os pretores, que eram os comandantes ali da guarda, eles agarram Paulo e Silas, e a palavra diz que agarram com uma intensidade, uma violência, uma raiva, e eles rasgam as vestes de Paulo e Silas, e ali eles são levados a serem açoitados, e o texto diz que eles levam muitas varadas. Ali não se mede o lugar, não se mede a consequência, eles apanham e apanham muito, provavelmente sangram muito, provavelmente eles sofrem uma dor terrível, e ainda diz o texto no versículo 23, que eles são jogados, eles são lançados no cárcere. Isso significa que eles são jogados de qualquer jeito. Não há uma preocupação onde eles vão cair, a maneira que eles vão cair, se vão bater, se vão torcer, se vão se machucar, não. A raiva, a ira contra eles e, consequentemente, contra Deus, porque Paulo e Silas são missionários, representantes do Deus Altíssimo, é muito grande. O pecado é muito forte, o pecado, ele é contra a santidade de Deus, e os homens ali então, movidos por essa raiva, movidos por essa questão da adivinhação, mas não pela adivinhação em si, mas pelo dinheiro, eles então promovem tudo isso, e essa raiva vem para cima de Paulo e Silas numa intensidade. Versículo 23 então de Atos 16 mostra que eles são lançados no cárcere de qualquer jeito, humilhados, feridos, provavelmente esgotados fisicamente, ainda têm os seus pés amarrados no tronco. Diz a palavra que eles são colocados no interior do cárcere. Por quê? Porque a parte exterior mostra onde ali eles podem receber visitas, eles podem ver a luz, mas na interior, aquele lugar úmido, aquele lugar frio, aquele lugar fétido, é onde eles estão encarcerados. Como eles reagem então diante dessa crise? Homens que estão fazendo a vontade de Deus, na autoridade de Deus,
no poder do Espírito Santo, já isso comprovado pelas experiências que têm tido, pela conversão de Lídia e sua família, pela autoridade em expulsar o demônio, ali o espírito adivinho, e aí eles sofrem essa crise, esse momento em que eles são lançados na prisão, acusados injustamente. Como eles reagem diante dessa crise? Como nós devemos reagir diante dessa crise que nós fomos tomados tão de repente? Há pouco tempo nós estávamos ali respirando ainda as bênçãos dos acampamentos, planejando algumas outras coisas, estratégias, sonhando com alguns alvos, e de repente nós estamos nesse momento vivendo essa reclusão, né? Esse distanciamento social, cada um na sua casa, é uma crise que gera, mas como essa crise depende da nossa atitude, vai ser benéfica ou não. Como que eles reagiram então diante da crise é o que nós vamos aprender. E a primeira lição que eu convido você a nós meditarmos é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente o refúgio para Paulo e Silas. A palavra diz no versículo 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só que interessante. Eles oravam por volta da meia-noite, significa que depois de apanhar muito, depois de um dia muito difícil, sofrido, eles vão para o lugar secreto, o lugar de refúgio, para a presença de Deus. Não é a circunstância quem determina o que eles vão fazer ou como eles vão viver, mas sim aquilo que está gravado, selado em seu coração. E o que está selado em seu coração é a grandeza, a fidelidade e a presença de Deus que os leva a orar, a depositar diante de Deus o seu clamor, as suas petições, as suas lágrimas. Eles oravam. A oração é uma demonstração de fé, porque ali eles estavam falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não os livrou daquela prisão, mas certamente está com eles ali. E eles oram, e a oração, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, promove no coração deles louvores a Deus. A palavra diz que eles oravam, mas também cantavam. Cantar o quê? Não eram canções simplesmente, eram louvores a Deus. O louvor, ele é muito mais que a canção. A canção, nós nos espelhamos nas letras, talvez até possamos repetir as letras, mas quando nós a cantamos como se fosse nossa, quando nós nos apropriamos da letra como se fossem nossas palavras, quando aquela letra, ela reflete o que está no meu coração e ela é direcionada para Deus, ela se torna um louvor de todo o coração. E o Senhor quer receber louvor, o Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E a verdade é aquilo que está no nosso coração e sai através dos nossos lábios, aquilo que Deus conhece, mas também que Ele ouve de cada um de nós, aquilo que Ele sabe e que bate com aquilo que nós sabemos e que nós estamos dizendo. E só Deus pode fazer isso conosco, só o Espírito Santo pode trabalhar no nosso caráter de tal maneira que isso possa se tornar verdade. Isso tornou-se verdade no coração de Paulo e Silas, porque eles estão passando por uma crise terrível, por um momento de dores físicas, emocionais, mentais, mas jamais espirituais. Porque ali, espiritualmente, eles não são abalados, eles sabem que Deus está no controle. O nosso Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Eles sabem que Deus é o socorro bem presente na tribulação. A primeira lição de como eles lidam com a crise é a certeza de que Deus é o refúgio. Na crise, eles se escondem, eles se refugiam no Senhor, que não só é o lugar de refúgio, como também é a fortaleza onde não nos deixa sermos tocados. Segunda lição também que nós aprendemos é que sabem que Deus, o nosso Senhor, Cristo Jesus, é a libertação. Versículo 28, após haver aquele terremoto, as cadeias ali se soltarem, as portas, as prisões, aquilo que prendia os seus pés, aquilo que os segurava ali, não só deles, mas aquilo que os segurava ali a todos os outros, estavam abertos. Diante desse terremoto, a pergunta é por que eles não saíram? Por que os outros prisioneiros não saíram, não fugiram?
O texto diz que eles oravam, cantavam e os demais prisioneiros ouviam. Eles ouviram as orações, eles ouviram as canções e eles experimentaram uma intensidade nas orações e nas canções que eles descobriram que é louvar a Deus. E isso trabalhou no coração dos demais presos de tal maneira que quando as cadeias se abrem, nenhum deles sai. O carcereiro desce, desesperado o carcereiro vem, e no versículo 28 diz a palavra que o carcereiro, já sacando da sua espada para tirar a própria vida, porque ele era responsável e se todos os presos tivessem fugido ele pagaria com a vida, então antes ele preferia tirar a própria vida. Diz o versículo 28 que o apóstolo Paulo grita, ele dá um brado em alta voz, isso quer dizer um grito profundo, é um grito de urgência para que o carcereiro não faça mal a si mesmo, e diz assim: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Olha que milagre de Deus, todos, nenhum dos prisioneiros saíram, todas as cadeias abertas, a grande oportunidade, mas nenhum saiu. E por quê? Como discernir? O apóstolo Paulo, Silas discerniam porque sabiam que Deus estava presente, e se Deus não os ordenou que saíssem, eles não saíram. O apóstolo Pedro passa por uma situação parecida, mas ali com o apóstolo Pedro diz a palavra que um anjo o toma e o leva para fora, mas nesse momento com Paulo não. O apóstolo Paulo, o terremoto acontece, diz ali alguns estudiosos que era comum, haver grandes terremotos, alguns abalos. Isso não foi razão para que Paulo e Silas saíssem, pelo seu exemplo não foi razão para que nenhum dos outros. A paz que excede todo entendimento tomou conta daquele lugar. Então Paulo e Silas, diante da crise, eles sabem que Deus é o refúgio, e sabem que Deus é a fortaleza, e sabem que o Senhor é a sua libertação. Pode aprisionar o corpo, mas o espírito jamais, porque o espírito está entregue ao Senhor, pertence ao Senhor, e que seja ao Senhor toda a honra e glória. E eles glorificam ao Senhor através da atitude deles. Terceira lição que eu te convido: eles sabem que o Senhor é a boa notícia, o próprio Deus, Ele é as boas novas, é o Evangelho. E diante dessa circunstância, diante dessa novidade, dessa surpresa, desse milagre, o carcereiro então se dirige a Paulo e Silas e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Olha, não há indícios de que o carcereiro ouviu eles cantarem, orarem. O texto diz a respeito dos presos, mas a atitude de Paulo em gritar, em vir em socorro do carcereiro, em poupar a sua vida depois dele ter sido tão duro com eles, isso testemunhou ao coração do carcereiro, que o carcereiro reconheceu a salvação do Senhor na vida de Paulo e Silas. Tamanho foi a salvação, tamanha a grandeza da salvação, é algo nas nossas vidas que é capaz de ser visível, a urgência de ser compartilhado. E no versículo 31 a palavra diz: responderam-lhe ao carcereiro. A resposta de Paulo e Silas à pergunta do carcereiro: o que eu preciso fazer para ser salvo? É crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A grande notícia é que a salvação do Senhor, ela é capaz de salvar o carcereiro e é capaz de salvar a sua família também. Isso abre um grande horizonte. A palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque é o poder dele que opera em nós. Então, o que acontece ali com o carcereiro que pergunta: o que eu preciso fazer? Como eu posso ser salvo? Deus revela a esse coração aflito que o Senhor está interessado em sua vida por completo. Não só em sua vida, não só em seu coração, mas também em toda a sua casa. Em quarto lugar, eu quero compartilhar com você. Primeiro, eles sabem que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Segundo, eles sabem que o Senhor é a sua libertação. Terceiro, eles sabem que o Senhor é a sua boa notícia. E agora, em quarto lugar, eles sabem que o Senhor é a salvação.
E no versículo 32, após eles falarem que o carcereiro precisava crer no Senhor Jesus e que o resultado dessa fé seria a salvação de sua vida e de sua casa, o versículo 32 diz que eles pregam a palavra de Deus a todos, ao carcereiro e aos de sua casa. As portas foram abertas, os ouvidos estão atentos. A palavra precisa ser certeira, e a única palavra certa, boa, perfeita é a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Só a palavra de Cristo, não é a nossa, mas a palavra de Cristo pode transformar. A palavra tem o poder para salvar. É com a palavra, ouvindo a palavra, que as vidas são transformadas. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos viver a palavra. A palavra precisa estar em nós de tal maneira que na nossa transpiração transpire a palavra na nossa vida. Então o texto no Atos 16, 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos da sua casa. Romanos capítulo 10, versículos 12 a 15, a palavra do Senhor diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, de 12 a 15, vem nos ensinar uma lição de uma progressão, onde nós somos comissionados, quer dizer, enviados. Nós saímos para pregar a palavra. A palavra ela é recebida, ela é ouvida, a palavra é aceita. E a pessoa, quando aceita, ela crê na palavra, ela invoca o Deus da palavra, o próprio verbo que se fez carne. E isso tudo redunda em salvação. A palavra de Deus nos ensina que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, versículo 33 de Atos 16 diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, quer dizer, a família cuidando de Paulo e Silas, das suas feridas, seus açoites machucados, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir, ele, o carcereiro, e toda a sua casa foram batizados. Em Tiago capítulo 2, versículo 26 diz que assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Diante da palavra, diante de crer na palavra, diante de ser confrontado com a palavra, a atitude dessas pessoas muda, do carcereiro e de sua família. E agora, naquele mesmo momento, naquela mesma hora, não deixou para depois não, mas naquele mesmo momento, correndo risco, pagando o preço, eles cuidam de Paulo e Silas, lavam seus vergões, e aí eles são batizados. Eles são batizados. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, a grande comissão final do Evangelho de Marcos diz: e disse-lhes, Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O batismo, ele não é a essência é o crer. Por isso que o texto diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É o crer, mas o batismo é o sinal visível da aliança invisível que acontece aqui dentro de nós. E em Atos 16, 33, isso fica muito claro na vida dessa família. Diz o texto que eles são batizados, o carcereiro e os seus. A aliança ali de Deus, ela é marcada ao o sinal da graça de Deus. Ele é colocado na vida dessa família. Versículo 34 de Atos 16 diz: então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria. Eles levam a palavra, eles levam
os missionários levam Paulo e Silas para dentro de casa, eles preparam a mesa e ali eles compartilham o alimento alegremente na presença do Senhor. O Salmo 51, versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Nós precisamos ter a alegria da salvação novamente em cada um de nós. Às vezes o endurecimento do dia a dia, os pecados, as murmurações, reclamações, as crises que enfrentamos constantemente, elas vão moendo cada um de nós, o nosso coração, e a alegria vai se apagando. Nós temos que ter muito forte isso no nosso coração. Paulo e Silas, diante de tamanha crise, eles não perderam esse propósito, a alegria da salvação. E o salmista então, ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. E não só restitui-me, como sustenta com um espírito voluntário. Só para relembrar como eles reagiram diante da crise. Eles sabiam que o Senhor era o seu refúgio e fortaleza e viviam dessa maneira. Sabiam que o Senhor é a sua libertação. A palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles viviam dessa maneira. Eles sabiam que o Senhor é a própria boa notícia, o próprio Evangelho, é Cristo Jesus. E eles viviam dessa maneira. E eles sabiam que o Senhor é a salvação está no Senhor. Fora de Cristo não há salvação. Então eles viviam dessa maneira também. Paulo e Silas, eles criam. Paulo e Silas, eles testemunhavam. Paulo e Silas, eles pregavam. Paulo e Silas, eles colhiam os frutos de uma vida que não era uma vida simplesmente voltada para si mesmo. Olha só, eles buscaram o refúgio no Senhor, buscaram a libertação no Senhor, mas também buscaram anunciar o Senhor e buscaram socorrer, oferecer esse Deus ao próximo. Então eles colhem o fruto. Que fruto? O fruto que o carcereiro e sua família recebem e produzem. O Senhor atraiu o carcereiro e sua família diante do testemunho na vida dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus servos, Paulo e Silas. Ali mesmo em meio à circunstância, a circunstância não definiu quem eles eram e o quem eles eram, servos e filhos do Deus grandioso, é que determinou a circunstância. Então, o carcereiro e sua família foram atraídos pelo testemunho de Paulo e Silas. Eles foram atraídos pela palavra pregada por Paulo e Silas. Eles foram quebrantados por Deus. Os seus corações foram quebrantados pela santidade, pela graça e pelo amor de Deus. O coração deles foi selado com o selo da aliança, a graça do Senhor através do batismo. E ali eles tiveram a alegria de celebrar a refeição, a mesa, um momento de intimidade na presença do Senhor, que nos faz lembrar aí da ceia, né? Juntos, alegres, celebrando a salvação. Paulo e Silas demonstraram convicção, fé, e também demonstraram que não só eles não eram como o mundo diz: esse pessoal é alienado. Não, eles viviam a espiritualidade também no dia a dia. Eles sabiam como exercer os seus direitos. Dos versículos 35 a 40, quando eles são libertos, diz a palavra que depois de tudo isso que eles passaram, as autoridades mandam libertá-los às escondidas. E aí eles têm o conhecimento de que Paulo e Silas são cidadãos romanos. E diz a palavra que o medo toma conta deles, porque eles jamais poderiam tratar cidadãos romanos dessa forma. E então eles precisam se retratar. Mas Paulo e Silas não perdem o foco. Eles se retratam com Paulo e Silas, e diz a palavra que Paulo e Silas voltam aos seus irmãos. E olha só que coisa extraordinária no fim, lá para o versículo 40. Eles voltam aos seus irmãos ali, a Lídia, aqueles outros irmãos que se reuniam em oração. E a palavra diz que eles confortam, eles consolam esses irmãos. Depois eles continuam a sua viagem. O que os presos esperavam de Paulo e Silas? Eles esperavam talvez, como todos que ali estavam, passavam, a murmuração. Mas o que eles encontram na vida de Paulo e Silas? A oração e o louvor. A canção e a oração que se tornam louvor a Deus. O que o carcereiro esperava dos presos, né, incluindo Paulo e Silas? Que eles fugissem. A oportunidade era que fugissem. Azar o dele. Mas o que ele encontra nos prisioneiros? Todos ali, transformados pela presença de Deus na vida de Paulo e Silas. E o que Paulo e Silas esperavam de Deus? Certamente, o que eles esperavam, eles encontravam. A fidelidade do Senhor. E Deus, com essa fidelidade, está sempre presente. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Se Ele disse,
Ele está. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, como nós vamos lidar com a crise? Como que eles lidaram com a crise? É necessário ter fé, não perder o foco de que Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e possamos ser perseverantes no Senhor, assim como Paulo e Silas. Que a crise não mude quem nós somos, mas quem nós somos mude a crise e as pessoas ao nosso redor. Feche seus olhos, eu quero orar com você, quero orar por você e que Deus assim abençoe. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada coração, cada vida, Senhor, fortalecendo a nossa fé, o nosso amor e o nosso temor ao Senhor. E livra-nos de todo o mal, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar, sobre o coração e a mente, nos tornando firmes, nos tornando fortes, fazendo-nos cada dia mais parecidos com o Senhor. E que seja ao Senhor toda a honra e glória. Pedimos, ó Deus, diante dessa crise que estamos passando, que essa crise não mude a cada um de nós, mas cada um de nós, firmados e alicerçados no Senhor, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para que essa crise mude, para que as pessoas, ó Deus, encontrem o Senhor em meio a toda essa circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa, extraordinária do Senhor Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, reunido em cada lar e unido em Cristo Jesus, não somente hoje, mas sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, guarde o seu coração.